pessoal, boa tarde. Eu sou o Fábio, sou o CEO da BW Commerce. Estamos de volta com mais um conteúdo especial sobre a Big Friday da BW Commerce. E hoje, dando sequência a esse conteúdo especial que estamos trazendo para todos os nossos clientes, todos os lojistas que nos acompanham, estou trazendo o Guilherme Silva, um grande amigo pessoal do Fábio, é um grande parceiro aqui da BW Commerce, um cara sensacional que eu tive a oportunidade de conhecer em 2018. Então, trago aqui o Guilherme com conhecimento absurdo aqui em consultoria de desenvolvimento empresarial, ajudou e continua ajudando milhares de pessoas, né, nesse mundo digital e também no mundo físico. Então, Guilherme, prazer enorme ter você aqui conosco. Vou pedir para que tu te apresente, que tu conte um pouquinho quem é o Guilherme, o que que o Guilherme tem feito hoje, né, sobre o mercado e como tu tem ajudado as empresas nesse processo aí do dia a dia. Opa, Fábio, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. É sempre muito bom colaborar e principalmente com um parceiro como a BW Commerce, que também tem mudado a vida de muitas pessoas. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Guilherme Silva. Atualmente, estou como consultor empresarial e treinador comportamental aqui na minha empresa, a Multiplan. Aqui na Multiplan, o que a gente faz? Nós prestamos consultorias de gestão estratégica, de planejamento, gestão financeira e gestão de pessoas, para dar um olhar 360 graus para aqueles empreendedores que precisam enxergar a sua empresa a longo prazo, precisam de controles, que precisam saber fazer as análises corretas e, com isso, tomar decisões assertivas. Então, hoje a gente trabalha com processos de consultoria individual, com processos de acompanhamento também, tá? E sempre guiando a empresa e o empresário a realizar o sonho dele. Ter aquela liberdade que ele sempre buscou, ter lucro, ter mais garantia, ter mais segurança para tomar decisão. Então, dessa maneira, a gente está ajudando as pessoas. Que bacana, Guilherme. O Guilherme é um cara especial aí que a gente conheceu num evento em 2018, lá no Rio de Janeiro, né? O primeiro evento meu e-commerce no ar da Sabrina Nunes, né? Então foi um de lá para cá a gente só fortaleceu ainda mais a nossa parceria. Já conversamos bastante pessoalmente em eventos também. E eu tenho certeza que o Guilherme hoje ele vai trazer muita informação especial não só para o momento da Black Friday, mas também pós Black Friday, com essa missão, né, de poder ajudar as empresas a se organizarem de uma forma estrutural. Nós vemos muito empresas crescendo de uma forma muito exponencial e da mesma forma que estão crescendo tão rápida, elas acabam caindo tão rápido também. Por que que isso acaba acontecendo hoje nesse ponto de vista inicial, sabe? Até começando o nosso bate-papo, é muito importante de falar algumas perguntas que a gente meio que pré-definiu aqui que seriam bem importantes para o nosso bate-papo, outras a gente vai acabar desenrolando durante a nossa conversa, mas é uma das dúvidas que os nossos lojistas têm, né? Como é que algumas empresas conseguem resultados tão exponenciais ao mesmo tempo, elas crescem rápido e caem tão rápido, assim, o faturamento, né? A própria organização, né, do modelo estrutural da empresa também tem um reflexo muito direto com essa relação. Mas eu gostaria de te ouvir aí, Guilherme, de uma forma, assim, bem no teu dia a dia, como é que tu tem visto esse comportamento dessas empresas que têm nascido no físico e ido para o digital, e estão tendo resultados exponenciais no digital e, ao mesmo tempo, também com muitas dificuldades, né, no seu dia a dia. Bom, vamos lá, Fábio. O que a gente mais tem trabalhado, e aqui na filosofia, na minha filosofia de trabalho, é o seguinte: a gente transforma pessoas para as pessoas transformarem as empresas. E uma coisa do que você falou aí, que as empresas elas sobem muito, depois elas caem, tem uma coisa que é o seguinte: muitos empreendedores eles se preocupam no início só com a venda. E não tem nada de errado nisso. Só que quando você se preocupa só com a venda, você olha sempre para os próximos 30 dias, para o próximo quinto dia útil, que é onde paga as contas, paga o colaborador se você já tem o seu Prolabore, e aí isso não te deixa enxergar a empresa a longo prazo, que é uma das coisas que a gente está trabalhando hoje, planejamento para 2023. Então, quando você não enxerga a empresa a longo prazo,
e está se preocupando só com as vendas, você deixa de gerir. Por quê? Porque o dinheiro chega. E aí você não sabe o que faz com o dinheiro. Você compra estoque em excesso, você compra estoque errado, você tira o dinheiro para o seu bolso pessoal, você paga a conta pessoal. E uma pergunta que é recorrente, por exemplo, dando um exemplo aí, muitas empresas, eu peguei agora empresas que fizeram o Pronam, que é aquele crédito especial da pandemia que o governo Certo. forneceu aos empresários. Quando eu pergunto para elas, o que você fez com o dinheiro do Pronam? O grilo canta, porque não tem resposta. Então, é falta de olhar a longo prazo. Eu acho que esse é o ponto principal. E é o que eu mais tenho trabalhado para poder trazer o empresário, o empreendedor para a realidade e projetar a sua empresa para o futuro. Que assim ele vai conseguir ter mais segurança, tomar decisões, melhores decisões e pautadas sempre em dados. Tá? A gente precisa controlar a nossa empresa, precisa ter número para tomar decisão. E esse é o processo que a gente trabalha. E é com essa visão, tá? Para quem está assistindo a gente, não pense a sua empresa somente para os próximos 30 dias. Aproveita a data de hoje e pense a sua empresa para o último dia de dezembro do próximo ano, independente de quando você está assistindo. Porque aí você Bacana. vai conseguir ter uma dimensão de como você quer estar lá, quanto faturando, quantos colaboradores, qual espaço você quer estar, qual é o tamanho da sua empresa, com quem você quer se relacionar. E aí você vai criando estrutura para isso. E isso parte também, né, Gui? Eu acho que é importante da mentalidade do empreendedor também entender que tudo é criado em médio ou a longo prazo, né? Então, nada é de um dia para o outro e que o planejamento, eu falo como, né, experiência própria. Hoje de manhã a gente estava falando realmente sobre o planejamento estratégico de 2023 também. Nós já estamos com o planejamento desenhado, né? Só olhando a questão financeira dos orçamentos para o ano que vem. E tudo é muito pensado, né? Eventos, aquisição de novas pessoas, do novo time, enfim, toda a estruturação para que tu possa crescer de uma forma organizada. Então, de fato, é muito importante ter essa organização e ela passa muito pela mentalidade dos empreendedores, de entender que isso faz parte de um processo de crescimento e amadurecimento do profissional também, né? Isso é muito importante, né? É aquela frase que diz o ambiente que você está, 5 pessoas mais próximas, ela é totalmente verdadeira. Se a gente está andando com gente abundante, próspera, que pensa em negócio, que ajuda o próximo e que tem aquela energia de, opa, eu preciso andar para frente, eu preciso estar em frente, a gente adquire aquilo junto, a gente vai com essas pessoas andando nesse caminho. Agora a gente está no meio das pessoas que sempre desanimam a gente, tiram a gente do caminho, falam que não vai dar certo. A nossa mentalidade, a nossa energia, ela é contagiada pelo meio que a gente vive. Então, participar de grupos de empresários, grupos de networking, grupos de mentoria, grupos de mastermind, te faz andar no meio dessas pessoas, te faz enxergar oportunidades que talvez, ou até com certeza, sozinho, as oportunidades não vão aparecer e vai ser mais difícil de se enxergar. Então, essa mentalidade ela precisa ser cuidada. Que legal, bacana. Então, Guilherme, até para a gente começar a contextualizar um pouquinho melhor, partindo do princípio que a mentalidade do empreendedor e a companhia, o meio onde ele se relaciona também tem uma influência muito grande com a organização do modelo de negócio que ele vai ter e da visão que ele precisa planejar lá na frente. A gente está em um momento super especial do e-commerce nacional, que é a Black Friday. Essa semana a gente vai começar a Black Friday. Os nossos lojistas e milhares e milhões de empresas já estão se posicionando e já estão vendendo seus produtos na internet. E a gente tem visto tanto absurdo, a gente vê todos os anos isso, né? Tanto absurdo com relação a descontos de 90%, 95%. Eu já vi cashback de 100%. Cara, assim, coisas assim que tu te questiona, sabe? Com relação a como é que tu consegue ter sucesso, ganhar dinheiro realmente e vender. Então, não é simplesmente vender, né? Mas sim entender como é que eu consigo precificar o meu produto e que eu consiga ter sucesso nessa Black Friday, não só com relação ao volume de vendas, mas com relação à precificação que eu vou fazer com relação ao meu produto. E essa é uma dúvida muito pertinente aqui, nesse momento, onde as empresas estão se preparando
para Black Friday agora, de quinta para sexta, para o final de semana também todo, né? Estar preparado. Como é que eu consigo, no teu ponto de vista, ter uma precificação adequada, né? Bem pensada para esse momento da Black Friday? Bom, voltando um pouquinho atrás dentro do contexto, além da gente começar a empresa sempre focado na venda, a gente, na maioria das vezes, começa fazendo como o amigo faz, como o primo faz, e geralmente essas pessoas estão fazendo errado também. Então eu pego o meu produto, eu não tenho nenhuma base, né, e eu vou lá e pergunto, como é que você faz? Ah, eu pego, multiplico por 2 e vendo. Eu pego, multiplico por 2,5 e vendo. Mas a gente não consegue entender qual que é a base por trás disso. E a precificação é o que vai definir o futuro da empresa. É pela precificação que você vai pagar todos os custos. Essa é uma das finalidades da precificação. E a outra finalidade é dar lucro, gerar caixa e dar lucro para a empresa. Por quê? Porque a empresa vive de lucro. O empresário quer lucro. E se não for assim, não tem empresa. Então, hoje, o primeiro passo é buscar organização. E como que a gente organiza isso? Olha, a gente tem sistemas aí que custam R$ 25 por mês, que custam R$ 50 por mês, que são investimentos mínimos e que vão te trazer soluções que vão mudar o jogo do seu negócio. Então, o primeiro passo é a organização. Aí, Guilherme, eu posso fazer no Excel? Pode, tá? Desde que você faça de verdade, para que você tenha informação confiável ali dentro. Você precisa controlar aluguel, água, luz, telefone, contador, internet, tudo que é custo fixo, tudo que a sua empresa precisa para funcionar. Essa é a base da precificação. É do preço que sai a margem de contribuição, que é um assunto um pouco mais técnico, mas a margem de contribuição para pagar. Guilherme, o que compreende mais a precificação? Olha só, vocês que são, em geral, aqui, lojistas online. Você vai enviar uma caixinha bonitinha, na maioria das vezes, um cheirinho, um plástico, um outro tipo de embalagem, um papel, um plástico bolha, a caixa do correio, a despesa do correio. Tudo isso também é trago para a precificação, tá? De maneira percentual. Então, controlar tudo isso faz parte do projeto de precificação. E quando a gente não controla, vou te dar um exemplo aqui de uma empresa que eu peguei há pouco tempo. Ela tem um produto que ela comprava a R$ 149 e ela vendia esse produto a 390, o dobro do preço, 397, 398. Só que ela, para vender, ela ainda dava 30% de desconto e oferecia outras coisas. Quando eu fui mostrar para ela a desvantagem disso, ou seja, ela vendia o produto com preço final a R$ 145, R$ 4 mais barato do que ela comprou. Então, por isso, multiplicar por 2, por 2,5 não funciona sem entender, sem ter essa organização por trás. E aí, se você tem um sistema, você consegue passar tudo por dentro do sistema e emitir relatórios que vão te dar clareza da informação, entendeu? E aí eu trabalho uma planilha de precificação, que ela é toda automatizada, que eu te ajuda a trazer esses números para cá. Você coloca a margem de lucro desejada aí da sua empresa, e você consegue entender quanto que vai pagar os custos, quanto que vai sobrar para a empresa e ter mais inteligência no seu negócio para rodar. Muito importante, né, Guilherme? Inclusive, eu Isso. estava acompanhando o teu conteúdo até a semana passada, eu vi que tu fechou um grupo, né, com empreendedores, né, para poder ajudar nesse formato, né? Foi super bacana, eu gostaria de ter feito, na verdade, essa gravação, essa live na semana anterior, para que a gente pudesse também, os empreendedores, né, do nosso ecossistema de clientes, pudessem aproveitar. Mas também depois eu vou deixar aqui no final desse vídeo, aqui a gente vai deixar na descrição do vídeo os links aqui para poder ter acesso a todo o conteúdo do Guilherme, para poder entrar em contato com ele. Quem tiver essa dificuldade e outras dificuldades na organização da empresa, o Guilherme pode ajudar de uma forma bem significativa. E o que o Guilherme falou é muito importante, porque o ser humano, por si próprio, ele já se compara, ele usa outros seres humanos como referência, isso é natural, a gente sabe disso,
E isso não deixa de existir no mundo empresarial também, né? Então, quando o Fábio quer copiar o modelo de negócio de uma outra empresa e precificar o produto dele da mesma forma que a outra empresa está fazendo, ele está cometendo um erro. Por quê? Porque, como o Guilherme acabou de dizer, o Fábio, daqui a pouco, ele tem uma estruturação totalmente diferente da empresa que ele está olhando. E ele não está conseguindo olhar. Aquela empresa tem 5 funcionários, o Fábio está com 25 funcionários aqui dentro. Ele já tem um custo, né, extremamente alto para poder manter a tua estrutura, né? Então, é diferente. Então, a gente tem que medir, sim, e é muito importante o que o Guilherme colocou aqui, para a gente poder ter essa precificação ideal, né, para que a gente consiga bater os custos e não ter prejuízo, e pelo contrário, né, ter lucro, né, fazendo essas ações. Então, engraçado, Fábio, é que assim, quando a gente olha para o mercado, a gente acha que todo mundo que vende o nosso produto é concorrente da gente, quando na verdade não é, né? E essa comparação que você falou aí, realmente ela é cruel. Primeiro, você pode vender mais barato que eu, mas olha, você tem 5 funcionários. Eu não sei se você registra os 5, eu não sei se você paga os seus impostos um dia, se você emite nota fiscal, se o ponto do que você tem a sua empresa é seu próprio, você não paga de aluguel. Então, a gente nunca sabe a realidade do muitas coleguinha. Então, variáveis, né? essa comparação, ela é injusta, ela é cruel. Por isso que a inteligência de mercado, a gente tem que olhar outras coisas. A gente tem que olhar se o cara vende para o mesmo público que a gente, se a comunicação dele é igual a gente, se os produtos dele estão na mesma faixa de preço, para a gente ir entendendo de fato quem é nosso concorrente, para estudar ele e a partir dali ter um modelo de entendimento de mercado, mas muito menos comparação, tá? Com Porque essa certeza. comparação ela atrapalha realmente o andamento. Com certeza. E esse exemplo que tu colocou, Guilherme, ele é muito importante também com relação ao esse exemplo que aconteceu contigo, né? De ter um produto aonde ele está sendo vendido por um preço que não tem uma precificação ideal e ainda por cima ele tem uma margem de desconto extremamente alta porque ele está se comparando com uma outra loja ou porque o mercado tem feito essa prática. E aí entra uma pergunta bem importante que eu gostaria já de engatar para a nossa conversa aqui, que seria bem importante. Como é que eu poderia criar uma estratégia? Como é que os nossos lojistas hoje podem criar alternativas, além de ter uma boa precificação, né, de olhar isso com mais carinho, olhar com uma forma assertiva, né, digamos assim, e que ele possa usar algumas práticas de vendas, né, dentro do modelo comercial dele, aonde ele não tenha prejuízo, né, também, né? Ah, eu não preciso queimar 30% da margem do meu produto aí em desconto. Eu posso trabalhar, que outras alternativas a gente poderia, né, trabalhar nesse formato? Bom, o primeiro ponto, aí a gente já falou, que é entender a estrutura da empresa, entender quais são os custos que abrangem ali. O segundo ponto, tudo o que a gente vai fazer, além dar descontos, dar presente, dar frete grátis, dar frete fixo, como é uma prática que acontece nas lojas online, a gente tem que entender que tudo aquilo vai sair da margem de lucro. Tudo Uhum. aquilo vai fazer com que menos dinheiro entre no caixa da sua empresa. A grande estratégia, né, é ter controle sobre esses números e entender, tá, que parte daquele dinheiro não pode ser mexido, que é a parte que paga os custos. Essa parte é uma parte que ela tem que estar totalmente separada da venda. Tá? E quando você paga os custos, a partir dali, você vai entender que exatamente isso. Eu vou queimar 30% da minha margem. Mas por que eu vou fazer isso? Se não é uma campanha como Black Friday, que realmente é feita para desconto, eu não tenho necessidade de fazer isso. Outro ponto importante, Fábio, são ofertas cumulativas. Então, eu ofereço frete grátis como presente. É a sua empresa que vai pagar a conta, das duas maneiras. E o frete é uma coisa que consome muito a margem de lucro e é uma coisa que as pessoas não estão observando. Então, olhar para o custo e entender que tudo que eu fizer é a minha empresa quem vai pagar, é o pontapé inicial para a gente começar a trabalhar. E aí, quando você entende, por exemplo, que um produto te sobra aí 20%, 25%, que no varejo
é uma margem de lucro depois de tudo, depois que Uhum. paga os impostos, paga tudo, é uma margem excelente, tá? Você começa a olhar para aquilo com outros olhos. A gente trabalhou isso na nossa imersão de Black Friday, quando eu mostrei para as pessoas quanto estavam sobrando no produto de cada um. E elas conseguiram ter clareza. Nossa, eu ia trabalhar com uma faixa de desconto, vou trabalhar com outra. E uma coisa super importante, isso é bom quem está assistindo anotar. Quando a gente fala de ter o controle, de saber os custos fixos e variáveis, isso é extremamente importante. Nunca você deve vender o seu produto a preço de custo. Eu comprei o produto a R$ 10. Aí ele está parado há muito tempo, não consigo vender, vou vender a R$ 10. Não. Se você vende, você está pagando todos esses custos que a gente já falou e ele vai sair de algum lugar. E isso pode levar o seu caixa ainda cada vez mais lá para baixo. Tá custando mais caro do que tu pagou, com certeza, né? Porque esses custos eles Exatamente. são atribuídos, né? Porque, além disso, quando você compra a mercadoria, não é custo. Isso é importante as pessoas saberem. Eu invisto em mercadoria para vender. Então, eu invisto 10 mil em mercadoria para vender. Quando que aquilo se torna um custo? Quando eu vendo. Porque aí Uhum. eu vou calcular quanto tempo ela ficou parada, que tomou o meu investimento e ele não rendeu, todas as embalagens que a gente já falou, o custo do envio, que é o custo da mercadoria vendida. Então, se você vende pelo preço de custo, você tem que pagar tudo isso do seu bolso, os impostos que vão ali. E isso vai atrapalhando e vai levando as empresas para baixo. E é quando a frase que eu mais ouço é o seguinte: Gui, eu estou faturando 60 mil, mas não me sobra um centavo no fim do mês. E aí a gente vai olhar toda essa estrutura e vai mostrando para eles, olha, aqui, 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 aqui você pode mexer, tá? E uma dica muito simples, falando em custos. Eu tinha um cliente do qual ele pagava, ele tinha conta em 3 bancos, e ele pagava só de taxa bancária 720 e poucos reais por mês. E aí eu mostrei para ele que tinha isso e orientei ele a negociar no banco. Essas taxas caíram dos 3 bancos no total para R$ 200. Ele economizou aí R$ 500 por mês. E qual que é o grande lance do financeiro? É porque, às vezes, quando você olha uma economia pequena, 500 é uma boa grana, mas quando você olha ali R$ 20, R$ 30, você fala, vou deixar isso passar. Só que quando você olha no ano, que o resultado da sua empresa ele é anual, né? Como a gente falou, planejamento anual, resultado anual. No caso desse cliente, são R$ 6.000 que ele vai economizar de taxas bancárias, que é um dinheiro que não retorna de jeito nenhum para o caixa da empresa. Então, sempre Isso, faça esse cálculo no longo prazo. isso falando de uma operação que está rodando R$ 60.000 mês. Quando tu começa a aumentar a tua fricção sobre o mercado e tu começa a ter maior rentabilidade ou ter maior movimentação, tu acaba gerando esse problema ao extremo, né? Ou seja, tu tá levando, tu tá aumentando ainda mais o teu risco, né? Então, se tu já não... E aí já entra aquela questão da mentalidade que a gente falou. Se tu já tem essa mentalidade no início, né, no teu modelo de negócio, aí tu consegue ir refletindo isso para longo prazo, né? Conforme tu vai crescendo também essa visão. Não, eu preciso enxugar aqui o percentual sobre o cartão de crédito que é cobrado do intermediador de pagamento sobre a minha loja virtual. Então, preciso negociar essa taxa. Então, a cada 0,5% sobre as vendas que estão sendo realizadas na plataforma, como por exemplo, né, a gente pode usar, elas refletem demais ali no teu modelo de negócio, né? Então, a gente está falando de 0,5% sobre uma negociação, né? E outra coisa, as pessoas abandonam as coisas. Eu vou te dar outro exemplo de outro cliente que tem a ver, que ele é de e-commerce também. Ele pagava fatura de R$ 63.000 de correio por mês. E por que eu falo que as pessoas largam as coisas? Porque ele nunca tinha pedido uma revisão de contrato. Claro. E a gente conseguiu uma negociação com os Correios em que, por ano, ele vai economizar aí de 140 a 160 mil. Olha só. Só que se ele não tivesse sido provocado, né? E você sabe aonde refletiu isso? Ele vai poder fazer uma Black Friday muito melhor. Ele Com vai ter certeza. mais lucratividade, porque ali, em um dos benefícios que ele vai oferecer, vai sobrar mais margem para ele, que é o Claro. benefício do envio.
tá? Então, não olhem, sempre eu gosto de falar isso nas redes sociais no início da semana, você já olhou para os custos hoje? Já negociou o seu meio de pagamento? Já negociou a taxa com o seu banco? Já olhou o seu sistema para ver se está tudo ok? E a gente se preocupar com a estrutura, né? E se preocupar com os custos, a conta é simples. O custo para cima, o lucro para baixo. O custo para baixo, o lucro para Lucro cima. acima, com certeza. Então, Guilherme, até é importante a gente poder ressaltar essas informações que foram colocadas aqui, né? Uma das coisas que tu falou que me chamou bastante atenção é o que a gente geralmente ouve muito dos nossos clientes. Eu tenho uma mercadoria que está parada e eu vou vender ela a preço de custo, né? Isso acontece de praxe na internet. Existem várias ações que a gente já vê muitos empreendedores fazendo que a gente vê que necessariamente funcionam, tá? Que é o caso do compre dois, leve um, né? Então, tu tem dois produtos ali, tu comprou dois produtos, tu vai levar mais um, né? E esse produto que tu tá levando pode ser esse produto que tá relativamente parado, então tu acaba fazendo o quê? Tem que fazer um cálculo, é claro, né? A gente tá falando de precificação, né? Para que esse produto seja diluído dentro dessa estratégia, mas não queimar o produto de graça. A gente já teve a experiência de passar por grandes sites que tinham uma movimentação financeira muito grande todo mês. Eu estou falando de plataformas acima de 500 mil todo mês vendendo, sabe, na internet. E eu vi a empresa quebrar, literalmente quebrar. Por quê? Porque vendia demais, crucificava toda a margem, ela parcelava todas as compras, né, que as pessoas faziam no e-commerce dela. Ela tinha um custo muito alto de compra de mercadoria aqui, né, na base, e ela acabava bonificando, dando cashback de até 100% nas compras para clientes, né, na loja virtual dela. E aí a gente viu com o tempo ela acabou necessariamente quebrando a operação dela, porque ela crucificou o capital de giro para comprar novas mercadorias e, enfim, não conseguiu crescer no formato. A gente está falando de uma empresa que faturava mais de 500 mil por mês. Então, isso é uma coisa que a gente não gosta de ver, né, Guilherme? De jeito nenhum. Olha, tem como. É possível trabalhar estratégias de desconto. Tá? É possível trabalhar estratégias de queimão. O Fábio falou: olha, compre dois, ganhe um. É uma boa estratégia. Montar kits para poder aproveitar, diluir a margem entre os produtos. Você vai ganhar menos? Vai, ok. Mas você está pagando. A gente precisa pagar os erros do passado. Está pagando por ter comprado errado, por ter comprado demais, por não ter entendido a persona e estar tá com aquele produto parado. É possível fazer todas essas estratégias. Tá? O que é ruim é que você faça isso sem conhecer a estrutura da sua empresa. Então, a gente leva as empresas ao máximo que elas conseguem. E tem uma coisa muito importante aí que você falou, é uma coisa que eu ensino muito, a gente chama de ciclo financeiro. E o que é o ciclo financeiro? Eu tenho essa caneta aqui, tá? Aqui é quando o dinheiro sai da minha empresa. E aqui é quando eu vendo. E aí o dinheiro retorna. Só que dentro desse prazo e esse, eu preciso aqui nesse corpo ter dinheiro para poder tocar. Então, a gente pega muitas empresas aí que compram à vista, mas que vendem recebendo 30, 60, 90 ou 30 dias. Né? A gente tem muitas empresas aí que recebem à vista no seu meio de pagamento, recebem um dia depois, mas pagam 14, 21, 28 dias. Então, ela não consegue fazer um provisionamento de caixa. Ela se perde no ciclo financeiro, o capital de giro acaba, e ela, com dinheiro para receber, tendo que adiantar, pagando juros altíssimos, que a gente sabe que paga esses juros altíssimos, né? Ela precisa colocar dinheiro do próprio bolso, buscar solução em outro lugar, em banco, alguma coisa nesse sentido assim, por falta de entender que ela precisa alinhar que a venda dela tem que ser recebida pouco antes ali dela comprar a mercadoria, dela fazer a reposição da mercadoria. Tem como fazer esse cálculo, tem como alinhar o ciclo financeiro e seguir com a Perfeito. sua empresa com mais tranquilidade. Perfeito. A gente sentiu uma aderência muito grande ao Pix, né? E os descontos, por exemplo, 10% de desconto no pagamento por Pix.
E, obviamente, por quê? Porque a gente sabe que o dinheiro está caindo direto na conta, né? E a gente sabe que essa movimentação aí, ela pode ser usado, o dinheiro pode ser usado quase que de imediato, né? Mas muitas lojas, elas preferem ainda cometer aquele, olha, eu faço em até 12 vezes sem juros no cartão, né? E aí o famoso tiro no pé, né, Guilherme? E tem outra coisa em relação ao Pix, isso aconteceu com uma empresa que eu estava analisando, eu fiz uma sessão, uma única sessão com ela, e o que ela acontece? Quando eu falei de não dar acumular duas ofertas, ela estava com promoções de Black Friday já no site, só que na hora que chegava para pagar, eu ainda tinha mais 15% no Pix. E aí, quando você vai fazer a conta, não fecha. E quando eu falo a gente larga as coisas, é a pessoa, muita coisa para resolver, ela esqueceu de desativar o desconto no Pix. E eu posso garantir para você que esse desconto no Pix, ele faz uma diferença no fim do mês, na hora que você fecha as contas da sua empresa, e ele é pouco decisório para a pessoa comprar. É, Então, vale a pena rever isso. Eu dou desconto no Pix para a pessoa pagar à vista, dou. Quanto que está me custando? claro. Rever as coisas, e eu gosto de trabalhar sempre com prazo de 90 dias. Sabe? A gente precisa rever os custos da empresa com 90 dias, rever a precificação com 90 dias, rever as regras com 90 dias, rever o atendimento ao cliente, o processo com 90 dias. Tudo isso passa por dentro do nosso controle para a gente cada vez melhorar, né? E ter mais lucro, mais segurança para tomar a decisão, mais liberdade, que é o que todo mundo quer. Perfeito. Então, Guilherme, olhando por esse lado, a gente sabe, só para retomar um pouquinho também o que a gente já colocou aqui, então, se eu me colocar no lugar de um lojista, existem alguns produtos que eu não devo colocar em promoção na Black Friday. Então, qual que é o ponto importante que o nosso lojista ele deve considerar essencial para Black Friday na escolha do produto? Então, que produto que eu tenho que escolher? Será que eu tenho que queimar o estoque? Será que eu tenho que vender mesmo com 50% de desconto, que nem todo mundo faz? Qual que seria o modelo ideal? Existem produtos que eu não devo colocar. Eu trago aqui até uma informação bem importante. Tem uma lojista, uma cliente, super cliente nossa também, que colocou aqui na primeira live que a gente fez aqui com o pessoal da Sejumware, ela cria produtos específicos diferentes para Black Friday. Ela se destaca na Black Friday porque ela cria uma linha exclusiva para Black Friday. Também é uma forma dela criar um modelo diferenciado para não ficar todo mundo batendo na mesma questão que é o desconto, desconto. Claro que a gente está falando de Black Friday, todo mundo está procurando descontos, né? Então, olhando por esse ponto de vista que a gente acabou de conversar aqui também anteriormente, qual é o produto que eu devo escolher, né? O que eu preciso me ater à escolha do produto para Black Friday? Bom, o ideal é buscar a curva ABC da sua empresa. Então, puxar esse relatório dentro do seu sistema. E lá você vai entender quais são os produtos que mais vendem, quais são os que são intermediários e quais os que estão parados há mais tempo. Tá? Os produtos que mais vendem, né? O que diz a curva ABC? 20% dos nossos produtos representam 80% do nosso faturamento. Esses produtos, preferencialmente, não devem estar na Black Friday. Ah, mas são os mais desejados. É por isso mesmo que eles não devem estar na Black Friday. Porque eles nos garantem uma margem de lucro maior e vendem a qualquer momento. Ai, mas eu posso colocar um pode. Tá? Não mexe muito na estrutura dele. Né? Coloque ele como um chamariz para os produtos que estão mais parados. E aí, ir na curva BC, buscar os produtos que estão mais parados, para poder alinhar eles com o produto da linha A, alinhar eles com os produtos da linha B, baixar a margem de lucros dele, eu acho que esse é o caminho. E colocar toda a loja em oferta na Black Friday não é uma boa opção. Porque é exatamente isso. Eu tenho produto que vendem todos os dias. Independente de eu anunciar, de eu colocar uma foto, de eu fazer uma oferta, as pessoas estão buscando por aquele produto. Então, ele não precisa desse trabalho pesado. Agora, eu tenho outros produtos que eu posso dar uma nova roupagem a eles, mexer com a margem de lucro nele para baixo e colocar ele disponível
em grande ou em pouca quantidade, né? E outra estratégia também de você colocar produtos que você tem o mínimo possível. Às vezes sobra um, sobra dois, você não vai fazer a reposição, você não gostou daquele produto, não teve saída, pode fazer ofertas relâmpagos só com um produto, só com dois produtos, usar os gatilhos mentais que as pessoas já conhecem para poder colocar eles disponíveis. Importantíssimo isso, Guilherme, porque como a maioria dos nossos lojistas, 80% dos nossos lojistas são da área de moda, a gente está falando de estampas, de variações de cores e de mudança de comportamento da própria moda, né, no mercado. Então, isso acontece de uma forma muito dinâmica. E a maioria desses nossos lojistas tem produtos, não são produtos que estão parados, mas que estão com poucas unidades, né, e que ainda estão em estoque. Então, eu vejo muito isso na internet, algumas lojas que eu acompanho, somos consumidores, né, também. Então, a gente acaba namorando o produto, eu estou esperando aquele produto chegar na Black Friday, e quando entra, sabe, a semana da Black, assim, eu já entrei no site para ver como é que estava, né, aquele produto, e aquele produto não entra, né, quase todo site ali, né, já em promoção com 30, 40%, mas aquele produto não. Então, isso que o Guilherme falou faz um sentido muito grande, por quê? Porque aquele produto, ele é um produto que ele não deve ser mexido, né? Porque ele tem uma estruturação financeira para ser mantido, porque ele faz sentido para a empresa. Os demais produtos que foram colocados em evidência, provavelmente seguem uma lógica estrutural bem planejada sobre aquele desconto que foi considerado para eles. E alguns estão 17, outros 15, alguns 47%, e são extremamente bem pensados, né? Por quê? Porque eles são feitos de uma forma bem orgânica, né, Guilherme? E é importante falar sobre desconto, que é uma pergunta que foi até uma live que eu fiz, foi muito polêmica, mas foi polêmica assim, engraçada. Por Certo. quê? Porque tem uma máxima que fala assim, eu tenho 100% de lucro. E isso é inatingível, é inalcançável, exatamente por esse problema que a gente tem, né, que eu falei no início, de calcular todos os custos, calcular toda a operação e a partir daí tá dando a margem de lucro. Então, uma empresa de varejo, por exemplo, eu já prestei consultoria para farmácia, que ela tinha mais ou menos de margem, porque tem uma diferença entre a margem de lucro e o lucro real, né? Ela Sim, tinha mais ou menos de margem, 800% dentro de uma dipirona. Só que no resultado final, não é aquilo que sobra 30, 35, 38%, sim. porque é uma operação muito complexa, né? Então, a gente tem que se desconectar desse negócio. Eu tenho 100% de lucro, e aí eu tenho que descobrir corretamente, pelo controle, pelas minhas análises, quanto que eu vou ter de margem em cada produto. Tá? Isso é o que determina. Lá na minha imersão de Black Friday, eu criei uma estrutura de desconto para as pessoas que participaram lá com a gente, que era uma planilha especial que trazia os custos, digitava os custos e trabalhava, eu quero dar 20 nesse, 30 nesse, 50 nesse, e servia perfeitamente quanto que sobrava. Às vezes tinha produto lá, gente, nas simulações que a gente fez, que sobrava R$ 10, R$ 8. Mas esse produto está parado há 200 dias no meu estoque. Então vamos ganhar o mínimo possível, vamos pagar o que já passou, e esse a gente acumula com os outros da mesma família para poder investir em produtos que vendem. Bacana, uma ótima estratégia. Guilherme, o assunto assim, ó, tá super importante, super bacana. A gente tem assunto aqui para ficar horas fazendo, né, perguntas e respostas. Eu acredito que o nosso conteúdo, o objetivo do nosso conteúdo, ele seja ser bem direto, sem muito, né, sem muitas perguntas, mas embora a gente tenha tido um assunto direto, bem direto, eu gosto sempre de finalizar com uma pergunta que ela é, no meu ponto de vista, muito importante, porque eu vivo isso, estou vivendo isso dentro da empresa. Muitos empreendedores falam comigo também, amigos empresários vêm falando comigo sobre a estruturação de um modelo financeiro eficiente dentro da empresa. Então, para os lojistas, os empreendedores que estão nos assistindo, estão vendo todas essas dicas que tu tem nos passado, que são essenciais. Como é que eu faço hoje? Como é que o lojista pode fazer para ter um plano financeiro realmente eficiente e um planejamento bem estruturado, já pensando já em 2023, né? Fechando 2022 e pensando em 2023.
já olhando com a visão do Guilherme como consultor, como empresa, e como é que o Guilherme pode ajudar também nesse processo aí, esses empreendedores. Vamos lá. A gente falou de mentalidade, né? E acho que a primeira coisa é a pessoa entender que ela é um empresário, que ela tem uma profissão. E qual que é o exemplo que eu dou nisso? Quando você viaja, você vai a um hotel, chega lá, você está preenchendo a ficha do hotel, o host te pergunta, qual que é a sua profissão? Aí você fala, empresário. Só que é preciso praticar essa mentalidade empresarial para poder colocar isso ali ativo. A empresa é uma engrenagem. Ela precisa de uma figura ou duas central para fazer essa engrenagem rodar e fazer essa engrenagem dar lucro. Então, hoje, só vender não resolve o nosso problema, porque a gente pode, por exemplo, não saber o que fazer com o dinheiro. Então, o ideal é que a gente trabalhe com planejamento e com orçamentos para cada setor. Eu gosto sempre de ensinar que, independente do tamanho da sua empresa, você precisa setorizar ela. Guilherme, eu uso muito, Guilherme, sou só eu e mais um, sou só eu. Não tem problema. Quando você vai definir um orçamento, quando você vai definir um investimento, o ideal é que você tenha setorizado a sua empresa, para que você possa entender que é para aquele setor que você está destinando o investimento, para aquele setor que você está destinando o orçamento, e é ali que você vai investir. Tá? Então, por exemplo, eu vou contratar um designer, setor de marketing, de comunicação visual, precisa de um investimento maior do que o de atendimento ao cliente, por exemplo, em equipamentos. Tá? Então, olhar para 2023, olhar para dezembro de 2023, as perguntas que você tem que responder são as seguintes: quanto eu quero estar faturando em 31 de dezembro de 2023? Quantas pessoas eu quero ter empregado até 31 de dezembro de 2023? Quantos clientes eu quero ter na minha base ativa até 31 de dezembro de 2023? Com quantas empresas parceiras, fornecedores eu quero estar trabalhando para poder melhorar o relacionamento até 31 de dezembro de 2023? E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo os recursos. Olha, para eu faturar o triplo, eu preciso ter X pessoas, comprar X equipamentos, aumentar o meu estoque em tantas vezes, enxergando esse processo, tá? De como estruturar o caminho para bater a sua meta. Então, essa é a visão de futuro que a gente tem trabalhado com os nossos clientes, que é entender aonde você quer estar. Nos falta visão empresarial, né? Nos falta entender qual que é o propósito. E quando a gente tem a visão empresarial, a gente consegue atingir esses objetivos de maneira mais fácil. E quando você se torna empresário, você entende que você vai ter dados todos os dias, você precisa analisar dados todos os dias, você precisa tomar decisões difíceis todos os dias, ter conversas difíceis todos os dias, e a sua mentalidade vai se moldando para que você esteja num ambiente mais propício para você ser e exercer a sua função, estar como empresário, tá? Então pense na visão do futuro, pense em onde você quer estar e como desenvolver cada uma dessas funções aí. Sensacional, Guilherme, muito bom, uma visão super bem voltada à mentalidade e à organização. Eu também concordo plenamente com as tuas colocações, porque realmente a gente não foi educado, né? A gente não vem lá da escola falando sobre finanças, a gente não aprende a gente aprende o que a gente aprende em casa, né, com os nossos pais, né? Como é que eu vou trabalhar com dinheiro? Como é que eu sei, né, guardar um pouquinho, né, para poder fazer as coisas que eu gosto? Mas no mundo empresarial a gente tem um desafio muito grande, que quando a gente vem, que a gente falou, eu chego lá no host, eu falo que sou empresário, mas é uma série de consequências, né, e de trabalhos diários que a gente tem que enfrentar aqui, e desafios, né, super, né, grandes, que na maioria das vezes a gente não quer pedir ajuda ou se propor a procurar algum especialista para que a gente consiga achar o rumo. Só que esse pode ser um grande divisor de águas para sua empresa. Nós passamos por esse desafio há anos atrás e eu, como, né, exemplo aqui, como empresa, posso comprovar que funciona e ele é super válido. Então, o Guilherme está aqui como um grande profissional, uma empresa qualificada aqui, super parceira da BW.
que pode ajudar todos os empreendedores nesse desafio. Então, eu queria fechar essa nossa conversa, nosso bate-papo aqui super bacana. Vou trazer o Guilherme para outras oportunidades. A gente vai fazer evento físico, a gente já está se planejando, né, Guilherme? Para nosso planejamento Isso. também para 2023 também já conta com isso. E espero que o nosso público que está nos assistindo tenha recebido essas informações com uma grande valia e que possa utilizar também no seu processo de dia a dia. No final aqui do nosso vídeo, na descrição do vídeo, vai ficar todas as informações para contato com o Guilherme, com a empresa dele, para que ele possa também disponibilizar um tempo dele para poder conversar com os empreendedores que tiverem essas demandas. E te agradecer mais uma vez, Guilherme. Assim, eu suspeito em falar mais uma vez, cara, super parceiro. Desde a primeira vez que a gente conversou, que a gente bateu o olho assim, a gente disse assim, cara, nós vamos ser parceiro e foi, e até hoje está aí, né? Fábio, eu agradeço muito essa oportunidade. Fiquei muito feliz, como eu disse no início, fiquei muito feliz quando recebi o convite. E isso que você falou é muito importante. Além de a gente estar num ambiente que leva a gente para a prosperidade, para a abundância, é muito importante a gente pedir ajuda, tá? A gente entender, né, se tem alguém que pode ajudar a gente, se tem alguém com expertise para fazer a gente acelerar aquele processo. E acelerar o processo não é deixar de passar pelo caminho, nem pular etapa. É só excluir a maioria dos erros da frente, né, e passar pelo caminho do mesmo jeito, só que com fazendo com que ele seja um pouco mais leve. E aí a gente está à disposição mesmo. É um prazer participar aqui. A gente está sempre disponível e colocando a Multiplan à disposição dos empresários. Chame a gente, vamos conversar. Eu estou fazendo lives, a gente está ajudando muitas pessoas, gerando muito conteúdo. E eu fico tão feliz quando alguém volta em uma live e fala: Gui, aquilo que você falou ontem eu fiz e tal, me trouxe resultado, e a gente está lá, gerando resultado para as pessoas e fazendo com que vocês entendam que estão assistindo. Você precisa, eu gosto de falar essa frase muito, tirar a camisa de empreendedor, tirar os óculos de empreendedor e vestir a roupa de empresário. Enxergar a sua empresa a longo prazo para realizar os seus sonhos. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado mesmo. Então, pessoal, estamos finalizando mais uma live com conteúdo sensacional, com a participação do Guilherme Silva. E até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. Então, gente, obrigado.